Um excelente almoço terapêutico hoje, novamente com vocês, com a Elaine. E hoje como tema, como sempre, trazemos temas gostosos de olhar, vivenciar, contar e discutir com vocês. A herança invisível, dinheiro e família. Como nos relacionamos com o dinheiro e as mensagens inconscientes que recebemos dos nossos pais? É isso. Você sabia que a relação que nós temos com o dinheiro, ela costuma estar intimamente ligada à relação que nós tivemos com os nossos pais, os nossos cuidadores? Como que eles cuidavam do dinheiro? Como que era a conexão dos seus pais com o dinheiro? O que eles diziam sobre dinheiro para você? Como que eram as suas finanças quando você era criança? As finanças, a forma psicológica que seus pais tinham com o dinheiro, as formas emocionais que seus pais tinham com o dinheiro, nos trazem as finanças comportamentais. E o desenvolvimento humano hoje, ele destaca isso com frequência. Então, tudo aquilo que aquela criança, até os 7 anos de idade, que não tinha consciência, guarda hoje, até hoje, inconscientemente, essas questões e esse tipo de relacionamento que os pais tinham com o dinheiro, com a sua vida financeira. Como que esse dinheiro, Elaine, chega para a gente como uma herança emocional? Então, né, na verdade, a herança que a gente recebe não é apenas material, ele tem essa herança emocional em todos os sentidos. Como a maneira como a gente lida com o dinheiro, você poupa dinheiro, você gasta todo o dinheiro, você tem dificuldade em ganhar o dinheiro, você ganha dinheiro de uma forma mais fácil, você é muito econômico, você esbanja muito. Como que você lida com o dinheiro? Vem dessa herança que você traz. Então, muitas vezes a gente foi recebendo essas mensagens, que são mensagens invisíveis, né? Como a Roseli falou, são mensagens invisíveis que vão entrando no nosso inconsciente e vão formando em nós a relação que a gente tem com o dinheiro. O nosso cérebro, na verdade, ele vai fazendo conexão com aquilo que faz sentido. Então, quando eu vou ouvindo coisas que vão fazendo sentido com essa crença que eu fui recebendo, que eu fui criando, com as informações que eu recebi na minha casa, aquilo vai se fortalecendo em mim, né? Então, por exemplo, se você ouvia quando era criança, dinheiro não dá em árvore, você pensa o quê? Não brota ali na esquina, né? Ou então, muitas vezes, os pais ou as pessoas falam para você assim, a pessoa muito rica é gananciosa demais. Ou seja, é uma coisa ruim ser rico, né? Vai passando para você a crença de que ser rico é ruim, que dinheiro não é uma coisa fácil, é muito difícil, então não é para você, né? Ou outra coisa também que as pessoas falam, né? É, nós não nascemos para isso, né? Nós nascemos para lutar, nossa vida é uma luta. Então, tudo que você vai ouvindo e vai criando uma verdade dentro de você, que não é verdade, mas para você passa a ser uma verdade, quando você cresce, vai dificultando. Por mais que você hoje, adulto, queira ganhar dinheiro, entenda que você pode, que você merece, a sua criança não deixa você ganhar dinheiro, porque ela traz todas essas crenças. Por isso que a gente já fez um almoço aqui lá atrás falando da importância de curar a criança. Porque se não curar a criança, o adulto não vai ter a prosperidade que espera. Então, a gente cresceu ouvindo essas coisas. Às vezes também, os seus pais brigavam muito por causa de dinheiro. E você foi crescendo e entendendo que dinheiro é motivo de briga. E você cresce querendo paz, você não quer briga. Então, é melhor nem ganhar dinheiro, porque senão nós vamos brigar, né? Então, o dinheiro ele vai ficando meio que associado a conflito, a insegurança, a confusão, a momentos ruins da sua vida. E como você não quer voltar a ter aqueles momentos ruins, é melhor não ganhar dinheiro. O seu próprio inconsciente vai te falando isso e você nem sabe, porque está no invisível, está no inconsciente.
Às vezes você teve pais muito controladores, né? Pais que seguravam muito. E aí você tende a ser igualzinho, ou ao contrário, ser uma pessoa que esbanja demais por rebeldia, né? Já que eu não pude fazer nada lá, agora eu vou fazer tudo. E aí você não tem controle sobre o dinheiro. Fica até meio compulsivo isso em você. Então, como vocês podem ver, o dinheiro ele é muito ligado à emoção. O dinheiro, na verdade, é só uma energia, só que ele vem com esse componente emocional, ele vem com essas crenças que nós vamos criando lá na infância. Às vezes eu tenho que ser leal aos meus pais, nunca ganhando mais que eles, né? Então eu não posso ultrapassar aquele limite. Isso também vai me atrapalhar muito, porque às vezes eu tenho possibilidade de ganhar muito mais, mas eu não consigo sair dali porque é como se eu estivesse traindo meus pais, é como se eu estivesse querendo ser melhor que eles, também tem isso. Às vezes também a gente tem uma tendência a continuar na mesma dor deles, que é a dor de não conseguir ganhar dinheiro, de não conseguir prosperar, de não conseguir sair daquela situação difícil. Então, qual será que é a sua situação aí hoje? O que será que tem dentro de você em relação ao dinheiro? Você já pensou nisso? Você já parou para analisar o que está aí dentro de você que muitas vezes está atrapalhando a sua prosperidade financeira? Tem uma forma de lidar com isso, não é, Roseli? Porque todas essas questões que a Elaine falou, elas moldam o nosso inconsciente, né? Então, isso fica registrado lá inconscientemente, as formas na qual nós recebemos essa herança emocional dos nossos pais, da nossa família. E aí, por exemplo, nunca há dinheiro suficiente. Muitas das pessoas já ouviram isso enquanto criança. E o que que acontece? Essa frase, ela gera ansiedade. Por quê? Porque se não há dinheiro suficiente, eu vou ficar sem comer. Se não há dinheiro suficiente, onde eu vou morar? Se não há dinheiro suficiente, onde que eu vou ser acolhido? Isso gera uma ansiedade muito grande, além de gerar escassez, ainda mais. Nunca há dinheiro suficiente na minha vida, na minha mesa, no meu dia a dia. Isso é escassez pura. Se eu tiver dinheiro, eu serei amado. Quer dizer que só vou ser amado se eu tiver dinheiro? Isso é uma premissa colocada pelos nossos pais, que muitas das vezes eles ouviram dos pais deles. E isso tudo gera o quê? Status. Eu só vou ser amada quando eu tiver dinheiro. Isso são crenças profundas que nós trazemos da nossa criança. Eu preciso da validação do outro para eu ser amada. Por que essa validação? Porque ele só vai me amar se eu tiver dinheiro. Quer dizer, a minha inteligência, a pessoa que eu sou, quem eu sou, o indivíduo que eu me tornei, isso tudo deixa de ficar em segundo plano. O que fica em primeiro plano é a necessidade de ter dinheiro. Então, isso são raízes profundas que nós trazemos e nós temos que olhar para ela. Dinheiro é sujo, como a Elaine disse. Eu ouvi muito isso quando eu era criança. Eu tive que olhar para essas questões da minha vida, né, nesse meu caminhar e quebrar todas essas crenças. Porque quando eu era criança, eu chegava em casa que eu ia comprar pão, eu era responsável quando criança em comprar o pãozinho da tarde, eu pegava o dinheiro, o troco, eu chegava em casa, qual que era o comando? Coloca o dinheiro em cima do armário e vai lavar sua mão, porque o dinheiro é sujo. Não põe o dinheiro em cima da mesa, porque você veio da rua com esse dinheiro, vai saber quantas pessoas pegaram nesse dinheiro. Hoje a gente fala, como assim? Né? Hoje nós temos a consciência disso. Mas olha o que a gente traz no nosso inconsciente. Você nem quer ficar pegando em dinheiro. Quer dizer, se você não quer. Roseli, posso até dar um exemplo disso que eu me lembrei agora que teve um dia logo depois da pandemia que eu fui na missa, numa missa de um amigo que tinha morrido, né?
E aí teve aquela hora que a gente dá o dinheiro ali, né? Então, as pessoas foram na fila para dar o dinheiro, e ao lado da cesta do dinheiro já tinha passado essa fase, né? Eles tinham um gel ali. Então, você punha o dinheiro na cesta e aí você passava o gel na mão. Isso assim, gente, todo mundo que estava na fila fez isso. Eu olhei aquilo e falei, gente, essa crença ainda persiste muito. Olha só, a pessoa pegou no dinheiro, teve que passar o gel na mão. É louco isso, né? Mas realmente está no inconsciente coletivo da maioria das pessoas aí. É o inconsciente coletivo, inconsciente individual, porque muitas das pessoas ainda fazem isso hoje. Pega o dinheiro, coloca na carteira e depois chega em casa desesperadamente para limpar a mão. Mas essa questão de dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Quando eu ouço isso, eu falo, gente, como assim dinheiro não dá em árvore? Isso daí, primeiro, é uma metáfora. Porque dinheiro, fisicamente, ele não vai nascer em árvore, mas por que não ter uma plantação de dinheiro em casa? Eu ouço isso de umas pessoas ainda ao meu redor e falo, como assim? O dinheiro que você está lá colocando no banco para render, o que que é isso? É a sua árvore de dinheiro. Então, vai ter uma outra perspectiva sobre essa árvore do dinheiro. Dinheiro dá em árvore, sim. Você coloca o seu dinheiro, ele se multiplica exponencialmente. Por que não? Essa é a sua árvore. Isso é uma metáfora. E é uma metáfora que nós colocamos para nós. E por que o dinheiro não pode render exponencialmente na minha mão? Essa crença está muito enraizada no nosso inconsciente e nós precisamos quebrar isso. Precisamos olhar para isso de uma forma que temos que dar outros caminhos mais saudáveis para esse dinheiro na nossa vida e essas formas na qual os nossos pais passaram para nós, porque eles também receberam isso dos pais deles. E nós precisamos quebrar isso. Isso precisa finalizar aqui. Chega de ouvir isso, chega de tratar o dinheiro como uma coisa ruim na sua vida. É excelente ter dinheiro. O dinheiro te traz uma vida muito confortável. Se você não tiver dinheiro aqui hoje, você vai passar fome de verdade. Você não vai poder passear, se divertir, não vai poder ter uma vida gostosa, confortável para sua família. Então, dinheiro é importante, sim. Dinheiro não é sujo, dinheiro é limpo, dinheiro é maravilhoso, tem uma excelente vibração, energia. Então, vamos quebrar esses paradigmas que nós recebemos dos nossos pais, né? Com esse vínculo que nós trouxemos para a gente afetivo, não é isso, Elaine? É isso mesmo. O dinheiro pode ser nosso amigo, né? Ele pode nos proporcionar coisas maravilhosas, desde que ele trabalhe para nós e não que a gente fique escrava dele, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso. Os nossos pais foram escravos do dinheiro e passaram isso para a gente precisa mudar isso. Nós vamos acabando tendo um vínculo afetivo. Então, é muito importante que você também olhe para a relação que você tem ou teve com seus pais. Como foi essa relação? Principalmente na primeira infância, desde a gestação até os 7, 8 anos de idade, como foi esse período? Né? O que que ficou para você aí nesse relacionamento? Porque dependendo de como for o relacionamento com seus pais, você tem raiva deles, você tem é, você se sentiu rejeitado, abandonado. Qual é o sentimento que ficou em você? Porque os pais têm muito a ver com prosperidade, né? Se você não está conseguindo ser próspero, é porque tem alguma coisa enroscada também com seus pais. Precisa olhar para isso. No primeiro e segundo episódio aqui do Almoço Terapêutico, nós falamos sobre isso, a importância do pai, da mãe, todo esse relacionamento. Inclusive, tem até exercício lá para vocês fazerem, né? Fica-te bem com seu pai, fica-te bem com a sua mãe, perdoa, aceita. Aceita que seu pai e sua mãe são exatamente do jeito que precisaram ser.
Nossa, mas meu pai precisava ser desse jeito, minha mãe disse, é exatamente assim, para o seu crescimento e evolução. Às vezes é difícil da gente aceitar isso, né? Porque todos nós queríamos o quê? Um pai e uma mãe cabeça, legal, super resolvido. Quem que não queria, né? Só que o pai e a mãe da gente, eles também são pessoas que sofreram, tiveram dificuldades, tiveram seus traumas, e a gente nasceu nessa família, nesses pais, para resolver as nossas dificuldades, para nossa evolução e crescimento. E se você consegue olhar para seus pais, perdoar seus pais, fazer as pazes com eles, você vai ter mais prosperidade na sua vida, com certeza, acredite. Comece por aí, porque isso vai mudar a sua vida financeira. Quando há rejeição, mágoa, desvalorização dos pais, você pode bloquear aí a sua prosperidade, o fluxo do dinheiro na sua vida. Aceitar os pais como eles são, reconhecer o que nós recebemos, ser grato ao que nós recebemos e não ficar bravo com o que faltou ou com o que foi de ruim, olhar para o que foi de bom, faz toda a diferença, vai ajudando você a desbloquear tudo isso, desbloquear a capacidade de receber do mundo, inclusive dinheiro. Entendeu bem isso? Se eu tenho toda essa questão de rejeição, abandono, raiva, mágoa, eu bloqueio o dinheiro na minha vida, esse fluxo do dinheiro na minha vida. Quando eu faço as pazes com os meus pais, mesmo que eles já tenham morrido, porque nada é fora, tudo é dentro, você não tem que ir lá na casa dos seus pais, tem que resolver aqui dentro. Então, quando eu aqui dentro aceito meus pais como são, perdoo, resolvo isso dentro de mim, faço as pazes, e falo para eles, tudo bem, já passou, foi do jeito que tem que ser, vocês foram o melhor que vocês puderam, vocês deram só o que vocês tinham, não era o que eu queria, o que eu precisava, mas foi o que deu certo, então obrigada. E também reconhecer que eles também deram coisas boas, a começar pela vida, porque você só está aqui na vida porque eles deixaram você nascer. Poderiam ter te abortado, de alguma forma. Então, seja grato, se não for por mais nada, que seja pela vida. E quando você é grato pela vida, e quando você faz as pazes com os seus pais, você deixa fluir a vida, a prosperidade e o dinheiro na sua vida. Então, pensa nisso, volta a olhar para isso, porque eu acho que é muito importante na vida, né, Roseli? E isso é o equilíbrio entre autonomia e independência. Porque a maturidade emocional, ela inclui se desenvolver numa relação adulta com o dinheiro, e não mais aquela criança se relacionando com o dinheiro, sem repetir aqueles padrões, nem se sentir rejeitado pelo dinheiro e pelos seus pais. Que é isso que a Elaine falou, né? Nós temos que entender quais são os padrões que vieram deles. Então, o que eu absorvi deles e o que eu tenho como padrão hoje para mim sobre dinheiro. E ter uma relação mais adulta, deixar de ter uma relação infantil com o dinheiro. Porque essa relação infantil que nós temos é essa criança que está tendo. Então, está no momento de ser o quê? Ter mais maturidade e escolher conscientemente o que eu quero manter na minha vida. Eu não quero mais os padrões infantis, então eu olho lá como é que foi a minha conexão com os meus pais, a conexão que eles tinham com o dinheiro, e analiso isso e vejo, bom, tais pontos me servem e tais pontos não me servem. E libera. E como a Elaine disse, nós temos episódios lá atrás que dá para você se conectar com seu pai, com a sua mãe, liberá-los e agradecê-los pela sua vida e decidir a partir de agora o que, que eu quero para a minha vida. E é você que decide, porque agora o adulto da vida é você. Você não vai mais viver aquela criança ferida lá atrás, aquela criança de 7 aninhos, de 6 anos, que ouvia tudo aquilo que tinha que lavar a mão quando pegava o dinheiro. A gente não tem que lavar a mão quando pega no dinheiro, né? E criar um novo modelo para você se relacionar com a sua prosperidade, com segurança, com equilíbrio emocional, para você realmente falar: esse dinheiro tem uma energia maravilhosa na minha vida, é que é a partir dele que eu vou construir
aqui o meu império e é emocionalmente equilibrado com isso e não mais na dependência emocional dos pais. O que eles tinham de emoção com o dinheiro é totalmente diferente com o que a gente tem que lidar hoje. Então, é saber a diferença, o que é dos pais e o que é verdadeiramente seu. Então, o que é deles, você deixa para eles, pega só o que te interessa, o que for positivo dali e constrói a sua independência emocional financeira, de acordo com os seus padrões de hoje, com o seu conhecimento de hoje, com a cabeça aberta, com uma consciência expandida financeiramente, quebrando essas crenças de que dinheiro não dá em árvore e quebrando essas crenças de que dinheiro é sujo, eu tenho que pegar no dinheiro e lavar a mão. Não, porque o dinheiro faz parte da nossa vida e ele é importante para a nossa vida, ok? Aí. E quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando, afinal, de amor, de pertencimento, de emoções. Isso me fez lembrar de um caso que eu já atendi aqui de um pai que se separou quando as crianças tinham lá seus 6, 7 anos. Eles tinham 1 ano de diferença, os filhos. E quando os filhos ficaram maior de idade, né, fizeram 21 anos e 22 anos, o pai simplesmente falou: Olha, vocês cresceram, né? Eu paguei a faculdade para vocês, um quis fazer, outro não quis. O de 22 estava terminando a faculdade, o outro não quis fazer faculdade. Eu ajudei vocês até hoje e agora eu queria parar de pagar pensão, porque eu acho que agora vocês já estão trabalhando e tudo mais. E aí a mulher ficou brava, falou que não, não conseguimos viver sem isso, você não pode tirar pensão. Ele falou, então vamos combinar o seguinte, eu vou dar 1 ano para vocês se organizarem, e daqui 1 ano, então, eu tiro a pensão. E deu 1 ano para eles, e provavelmente não se organizaram. E quando eles tinham contato, moram em estados diferentes, né? Mas sempre tinham contato, os filhos sempre vinham passar as férias com o pai, eles se davam super bem, enfim, eles tinham um bom relacionamento. No dia que ele tirou a pensão, que ele falou, bom, chegou dezembro, então, como combinado, a partir de janeiro eu não pago mais. E aí, o que aconteceu? Os filhos pararam de falar com o pai. Olha a relação do dinheiro com o amor, né? Como que isso ficou complicado entre eles. Porque é a maneira que o pai fez. Porque não é sobre dinheiro, é sobre quanto será que ele se importa de como eu vou ficar depois? Será que ele se importou em saber se o que eu ganho vai dar? Se o que eu estou trabalhando é o suficiente? Será que ele se importou ou ele simplesmente estava falando de dinheiro só? Né? Então, quando a gente fala que tem a ver com amor, segurança, poder, tem a ver com isso tudo também. Se esse pai tivesse feito diferente, tivesse tido uma conversa com os filhos, né? Olha, eu queria não ter mais esse compromisso de todo mês estar mandando esse dinheiro, mas eu queria que vocês soubessem que eu vou estar sempre ajudando vocês. Vocês vão poder sempre contar comigo. Como que vocês estão, né? Quanto vocês estão ganhando? Isso é suficiente para vocês viverem? Né? Dá para vocês viverem sem? Ou seja, tivesse tido uma conversa, alguma coisa assim, eu me importo com você, eu me importo com o seu futuro, com as suas necessidades, mas tá pesado para mim, eu queria não ter mais esse compromisso. Mas sempre que precisar, pode me chamar que eu vou estar ajudando. Talvez as coisas não tivessem sido dessa maneira. Então, vocês entendem que não é sobre dinheiro, é sobre a emoção que está por trás do dinheiro. E é sempre assim que funciona. Às vezes os casais se separam e aí o pai dá para a filha, para a segunda filha, um carro zero e não deu para a primeira. E aí existe aquela briga, aquela confusão por causa do dinheiro, do carro, mas não é a questão o carro. A questão é que aquela primeira filha se sente excluída, rejeitada, e ela quer ter igual o que a outra tem para não se sentir excluída, rejeitada. Então, o dinheiro sempre traz uma emoção por trás. Pensa isso na sua vida. Que relação que você está fazendo aí com o dinheiro e com as emoções? Né? Porque falar de dinheiro é também falar das necessidades emocionais básicas de pertencimento, valor próprio, merecimento e até o controle. Esses filhos, por exemplo, podem entender que não merecem
essa ajuda do pai. E não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre o quanto ele queria usar esse dinheiro para outras coisas. Então, o modo como os nossos pais tratam os temas, né, que são ligados ao dinheiro, costumam determinar o quanto nos sentimos merecedor em ter, em pedir ou em investir. Olha como isso é importante. O merecimento em ter, pedir e investir. Como está isso aí na sua vida? Você tem direito? Você se sente merecedor de ter? Você se sente merecedor de investir? Você se sente merecedor em pedir? Como que essas questões estão aí na sua vida? Tudo isso tem a ver com emoções e está ligado ao dinheiro, percebem? Então, falar de dinheiro não é falar só de matéria, mas é falar do quanto as emoções estão relacionadas com isso. Como vocês percebem, tudo tem a ver com as emoções, tudo tem a ver com a gente, tudo tem a ver com o que está dentro de nós e tudo tem a ver com o autoconhecimento. A gente sempre vai cair nisso, né? Então, é muito importante que a gente possa relacionar e fazer uma reflexão, né? Por que que eu não ganho dinheiro? Por que está pegando? O que está atrapalhando? O que pode estar aí bloqueando o meu momento? Né? Uma pessoa, por exemplo, está sempre pedindo dinheiro emprestado para a mãe, é porque ela sente que a mãe tem uma dívida emocional com ela. E aí ela está sempre pedindo dinheiro para a mãe, por quê? Porque ela entende que a mãe tem que suprir essa dívida, né? Por que que sempre ela tem que pedir para a mãe o dinheiro? Porque a dívida é com a mãe. Eu tenho uma dívida com uma pessoa que eu nunca quero pagar, né? Então eu estou anos e anos devendo essa pessoa, eu não quero pagar essa pessoa. Por quê? Porque eu entendo que aquela pessoa tem uma dívida emocional comigo. Não é dinheiro, não é físico, não é material, é emocional. E Então a ainda, gente precisa entender né, o que está por Elaine, trás do dinheiro. Hã? e ainda essa questão, ela é inconsciente, essa dívida emocional. Sim. E E, isso é e, ainda mais complicado, porque muitas pessoas estão vivendo essa dívida emocional financeira com os pais e não sabem nem que isso existe e está relacionado com a infância, né? E a Exatamente. clareza, quando você fala do pai aí, a clareza e a importância de conversar claramente com as pessoas, de expor de verdade aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você necessita no momento. Eu vou deixar de dar pensão por esse motivo, não significa que eu vou sair da sua vida. A clareza da Eu vou te comunicação. abandonar, né? Exato. Por quê? Porque fica assim que os meninos com 21 anos de idade vão se sentir abandonados. Por quê? Porque não houve uma comunicação clara, que é algo que também as pessoas elas acham que o outro vai entender aquilo que eu estou dizendo, só que ninguém entende aquilo que você está pensando. As pessoas só entendem aquilo que você está falando. Ou aquilo que O você está real fazendo. sentimento. É. Exato. Não Porque existe assim, uma na ver... comunicação clara. porque assim, na verdade, o pai tem uma mágoa porque ele parou de dar dinheiro, os filhos não querem falar com ele. E os filhos têm uma mágoa porque o pai abandonou. E eles não chegam no acordo, 10 anos que não se falam, né? E Exato. agora, fazendo terapia, que o pai está enxergando tudo isso e está tentando se aproximar dos filhos de uma outra forma. Alguém tem que enxergar esse outro lado para poder tomar uma atitude, Sim. né? É uma, Então, acho que é super mas, importante. então, mas aí é onde entra o quê? A comunicação clara. Por que eu estou fazendo isso? Eu não vou sair da sua vida. Eu só vou parar de te dar essa pensão. Mas não significa que eu vou sair da sua vida. Eu estarei sempre aqui. Eu serei continuarei sendo seu pai, seu suporte, né? Muito provavelmente isso não foi falado. E aí os Não, filhos se sentiram o quê? Abandonados? Porque a exatamente. relação era dinheiro. Então, essas Uhum. conversas mal feitas nesses momentos são também muito importantes. São questões que nós temos que olhar muito profundamente.
porque são questões que a gente deve ter lá suas razões de dar separação deles. Então, as razões Não, ali já estão até mais profundas, né? Fazendo aqui tem a ver com a mãe e tudo mais. uma análise Tem a ver com a aqui já do ex-mulher. processo, né? É, Mas, tem a ver com o veneno da ex-mulher que vai junto e tudo mais, né? Mas, enfim, não vamos entrar em detalhes. O que sim, nós queremos deixar aqui para vocês é que dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro tem sempre uma emoção por trás e que a gente precisa entender o que está acontecendo por trás do dinheiro. é Então, isso. fica aqui para vocês a nossa reflexão de hoje e eu espero que tenha te ajudado a ir olhar para a sua vida financeira e sair, às vezes, do buraco que você está hoje para uma vida próspera, abundante e feliz. Fica aqui o nosso pedido para que você compartilhe com as pessoas, né, esse nosso almoço de hoje e assista os anteriores se você ainda não assistiu. Nós precisamos de você para levar esse recado para o máximo de pessoas possível. Contamos com você e até a próxima quinta-feira, gente. Tchau, Até. tchau. Beijo no coração.